Graça e paz aqui com vocês mais uma vez, pastor Ignaldo L. de Souza, da Igreja Vale da Bênção, em Araçariguama, São Paulo. E eu gostaria hoje de falar com os nossos amigos espíritas. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas das Escrituras com vocês. Nós sabemos que os espíritas normalmente são pessoas muito solistas, pessoas que gostam de ajudar o próximo, até pela própria influência das Escrituras, mas eu gostaria de compartilhar algumas verdades que são muito importantes, algumas verdades ensinadas pelas Sagradas Escrituras. A primeira delas é que a Bíblia não ensina a reencarnação. De modo nenhum, não existe nas Escrituras nenhuma referência concreta sobre a reencarnação. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina a ressurreição, enquanto que a reencarnação seria um espírito habitando em vários corpos. A ressurreição equivale a um único corpo que um dia ressuscitará conforme Jesus mesmo ressuscitou. Mas a Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia não ensina que Elias reencarnou como João Batista, até porque a Bíblia ensina que Elias sequer morreu. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, ali em João capítulo 3, é muito claro ali que não é uma referência à reencarnação, porque o próprio Nicodemos questiona, quer dizer que eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? A palavra ali tem origem e sentido de nascer do alto. Então nascer de novo é aquele novo nascimento que vem quando uma pessoa tem um encontro com Jesus. Como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então em todas as Escrituras nós temos essa palavra sobre um novo nascimento, não um novo nascimento através da reencarnação, mas um novo nascimento hoje através do conhecimento de Deus e através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus, ele diz lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a ideia da ressurreição, a mesma que está lá em Filipenses 3:20 e 21. A nossa cidadania está nos céus, de onde nós também aguardamos o nosso Salvador e Senhor, o qual transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória, segundo o seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Então essa é a ideia que a Bíblia transmite. Nunca ela transmite a ideia de reencarnação. Hebreus 9:27 diz taxativamente, aos homens está determinado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não existem várias vidas, mas uma única vida, e dessa vida nós daremos conta diante do Criador. Mas a segunda coisa, e eu considero mais importante de compartilhar com os espíritas, é que a Bíblia condena o contato com os mortos. Isso é algo muito sério. Lá em Deuteronômio, na lei, no 5º livro da lei, escrito há 3.500 anos atrás, Deus disse, não haverá entre ti quem consulte os mortos, porque quem faz tal coisa é uma abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, versículos 11 e 12. Então, esse ato de invocar mortos, ele é abominável aos olhos de Deus. Mas ele não é abominável aos olhos de Deus porque ele é proibido apenas, mas porque ele é uma impossibilidade. A Bíblia mostra definitivamente que os mortos não voltam. Lá em Eclesiastes 9, 5 e 6, está escrito que os mortos, eles não têm parte alguma em qualquer coisa que se faça embaixo dos céus. A vida deles já não pertence a este mundo, a este nosso século, a esta nossa existência. E quando as pessoas elas insistem em contactar esses mortos, com certeza elas são enganadas, elas entram em contato com outros seres que não são os mortos. Nós temos inclusive a história do rico e do Lázaro, ali em Lucas capítulo 16, onde Jesus ele vai mostrar que o rico ele morreu e foi para o mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos, ele pediu a Jesus que enviasse alguém ali do mundo dos mortos para advertir a família dele. Mas Jesus disse, não, eles lá no mundo dos vivos, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras, que eles consultem as escrituras.
Mas aquele rico insistiu e falou, não, mas se um dos mortos voltar lá, eles vão acreditar. Ele falou assim, não, se eles não acreditam nas escrituras, não acreditarão, ainda que um dos mortos volte à vida. Deus, para se comunicar com o homem, deixou a sua palavra. Deus, para se comunicar com o homem, nos deu as escrituras inspiradas que registram a revelação de Deus ao longo da história. É nela que nós vamos encontrar a vontade de Deus e a explicação da realidade que nos cerca, seja a realidade acerca de Deus, seja a realidade acerca de nós mesmos, seja a realidade em torno de nós. Ela é revelada aqui nas Sagradas Escrituras. Então, qualquer ação que busque o contato com os mortos é uma ação não apenas proibida, é uma ação também, é uma ação impossível, porque não há contato entre vivos e mortos. E terceiro, é uma ação perigosa. E em 2 Coríntios 14:11, Paulo diz assim que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós temos na Bíblia inúmeros exemplos das ações do enganador, de quantas coisas ele não é capaz de fazer para enganar os homens. Então, a palavra diz, não entre em contato com os mortos, não faça tal coisa, não cometa tal abominação, não corra tal perigo. Deus tem uma palavra para você nas Escrituras Sagradas e através dela você pode ter contato com Deus. E por último, eu queria dizer que é muito louvável quando nós fazemos atos de amor pelas pessoas, quando nós ajudamos pessoas. E a Bíblia manda realmente fazer tal coisa. Isso faz parte do Evangelho. Mas a Bíblia não ensina em lugar nenhum que nós seremos salvos por meio de tais ações. Ao contrário, a Bíblia ensina que a salvação de Deus é algo de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então eu quero que você pense que a salvação de Deus, ela não vem como resultado de algo que você faz, mas ela vem como resultado de algo que Deus fez. Ajudar aos outros é um mandamento bíblico. Amar as pessoas é um mandamento bíblico. Mas a salvação de Deus não está nisso. A salvação está em crer em Jesus. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a salvação. Mas nós devemos fazer boas obras? Sim, mas essas boas obras, elas não vão acontecer para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Efésios 2:10 diz, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a realidade, essa é a verdade. É através da graça de Deus, por meio da fé, que nós nos apossamos dessa salvação linda que Deus trouxe para nós através de Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Quando nós cremos nele, quando nós confiamos nele, quando nós acreditamos naquilo que ele fez por nós, então nós somos salvos. E o resultado dessa salvação são obras, mas não obras para nos salvar, para diminuir o nosso karma, para melhorar a nossa situação diante de Deus, porque só Ele pode fazer algo para mudar a nossa situação. Mas nós faremos obras porque nós cremos em Cristo, cremos que Ele nos transformou e que Ele nos chamou a obedecê-lo. Então eu queria que você pensasse nessas verdades, que são verdades simples das Escrituras. Essa Escritura que às vezes os espíritas citam, que às vezes os espíritas conhecem, mas que é importante conhecê-la toda e colocar em nossa vida. Deus não tem uma reencarnação boa para você. Deus tem uma ressurreição em Cristo Jesus, quando Ele voltar naquele dia. Você não precisa de mortos para orientar a sua vida. Você precisa do Deus vivo que deixou a sua palavra viva e eficaz para orientar a sua vida. E não são obras que vão fazer com que você se torne um salvo. Mas ao contrário, a obra que Ele fez é que tornará você um salvo. Que você receba essa palavra, que você conheça esse Jesus e que você tenha essa salvação na sua vida para a glória de Deus.